Coming quickly to kind of all expression laid. Emotion revealed as the ocean red. All complete from the sight of tears of life we do. Oh, come and take the cross, sinners of your death and alone. We lost one to the door, come and die, right again, Lord inside. E meus queridos, fala aí, professor. Beleza? Essa música que estava rolando aí é de um grupo chamado Yes. E na tradução, né, fala que ele deve estar falando com a esposa dele, a namorada dele, né? Eu e você vamos para um lugar, vamos voltar para casa, vamos buscar as montanhas. Pô, a música é muito linda. Aí eu botei para dar um clima. É aquela banda lá da semana passada, da aula passada? É, o Yes. Yes. Então, vamos à nossa aula. Semana passada a gente começou a falar sobre arte na Idade Média, correto? Confere aí. Sim, sim. Beleza, então vamos continuar hoje aqui. Eu separei 5 trechos do capítulo 9 e 10 do livro do Gombrich, para a gente dar uma lida e ir comentando. E aí, se vocês tiverem dúvida ou então comentário, é só abrir o microfone e mandar para o professor. Espera aí, deixa eu ver como... Ah, tá, aqui encontrei. Opa! É uma dúvida assim, que não ficou muito esclarecida para mim na semana passada. Claro, Que pode falar. eu perguntei, e você até explicou. Só que quando você explicou, você não falou exatamente de quadros ou pinturas assim. Você falou mais da simonia, que era vender pedaços de madeira da cruz de Jesus, essas coisas assim. Mas assim, naquela época, apesar de terem pinturas na igreja e tudo mais, que eram usadas para ensinar, também existiam pinturas que eram pinturas ou esculturas, tanto faz, que eram usadas assim para abençoar, tipo, formas de arte que diziam que abençoava. Por exemplo, eu já fui em igreja católica assim, e lá eu vi assim um quadro de Jesus, era uma pintura de Jesus, que passavam por várias igrejas do Brasil e dizia que por onde aquele quadro passava ia trazer bênçãos, coisas assim do tipo. Naquela época já tinha isso ou isso foi uma prática que veio depois desse período que você falou? Então, quando nós falamos na semana passada sobre as relíquias, né? Pedaços de madeira, pedaços de... Isso foi uma prática durante a Idade Média toda. Agora, isso que você está falando não tem a ver exatamente com a questão artística, né? Tem a ver com a questão religiosa, né? Isso de um período da Idade Média até o Renascimento, até quase para o Renascimento, isso foi uma prática, foi usado, como é que se fala? Foi promovido pela Igreja, né? Em muitas áreas, muitas regiões da Europa, tanto aqui, né? Que é uma forma de difundir a cultura e o pensamento religioso cristão. Até porque depois, né, isso foi usado muito na igreja. Mas isso não tem a ver assim, com um aspecto artístico, tem a ver com um aspecto religioso, místico, né?
Ah, sim, entendi. Né? Então, beleza. Vamos lá então para a nossa aula de hoje. Vou pegar aqui e vamos ler o primeiro trecho. Esse livro do Gombrich é legal porque tem imagens, a gente vai vendo. Aí ele está falando aqui, ó, o estilo. Peraí, será que é essa página aqui? É essa página aqui mesmo. O estilo em que esses edifícios foram construídos, ele está falando lá do início do românico na Inglaterra, como estilo normando, e no continente europeu como estilo românico, né, floresceu mais de 100 anos após a invasão normanda. Hoje não é fácil imaginar o que uma igreja significava para as pessoas desse período. Somente em algumas velhas aldeias do interior podemos ter ainda um vislumbre de sua importância. A igreja era, com frequência, o único edifício de pedra em toda a redondeza. Era a única construção. Vocês estão vendo o texto aí? Eu esqueci de perguntar. Sim. De considerável envergadura, muitas léguas em redor, e seu campanário era um ponto de referência para todos os que chegavam de longe. Então aqui está apresentando a importância da igreja lá, né, da construção, tal, essa questão que o Fábio falou agora, né, religiosa, né. A Idade das Trevas não apagara em absoluto a memória das igrejas, das primeiras igrejas, as basílicas, e as formas que os romanos haviam usado em sua construção. O plano fundamental era usualmente o mesmo: uma nave central levando a uma ábside ou coro, que é um espaço lá na frente, e 2 ou 4 naves colaterais. Por vezes, esse plano simples era enriquecido por um certo número de adições, que salas menores. Alguns arquitetos gostavam da ideia de construir igrejas na forma de uma cruz, e por isso acrescentaram uma galeria transversal entre o coro e a nave, e que se deu o nome de transepto. A impressão geral criada por essas igrejas normandas ou românicas é, contudo, muito diferente das velhas basílicas. Um exemplo dessa arquitetura aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês foram lá, não sei se alguém daqui foi no ano passado, lá na Candelária. A Candelária, ela tem exatamente esse formato de cruz. Tem assim, você vai andando, quando chega lá no próximo altar, tem para um lado tem uma sala, né, para o lado esquerdo, para o lado direito, e depois tem o altar, que, né, isso é a nave. Essa construção é exatamente essa construção que o Gombrich descreveu para a gente, em forma de cruz. E, na verdade, a Candelária ela tem uma concepção eclética. Ali tem vários estilos misturados. Esse estilo que a gente está falando agora, que é o românico, um exemplo dele aqui em Niterói é a Basílica vou lembrar agora, meu Deus, Salesianos, ali em Santa Rosa. Aquela igreja ali, ela é um exemplo da arquitetura românica, né, que está na Idade Média. Né? É o românico, na ordem, né? O românico, o bizantino e o gótico. Esse período, né, da Idade Média, das construções arquitetônicas, que a gente ainda não vai começar a aparecer alguns autores, alguns arquitetos, o nome, mas ainda não tem a gente não vai ter ainda a categoria de artista original, só vamos ter essa característica do artista original no Renascimento. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Pergunta? Pode perguntar. E a igreja ali de São Lourenço, ela se enquadraria em qual desses perfis aí? A igreja de São Lourenço, ela é uma igreja que é o primeiro período do Barroco. Ela é bem simplesinha. É o primeiro período do Barroco. Essa seria o primeiro período do Barroco. A igreja, não sei se alguém aqui já foi no Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento é o último período do Barroco, que é o Rococó, é o ápice do Barroco. Então, poderíamos fazer essa comparação. A igreja de São Lourenço, o início do Barroco, mais simples, e a igreja lá do Mosteiro de São Bento, o ápice do Barroco, o Rococó, é o final. Você já foi lá nessa igreja de São Lourenço, Fábio? Já. Então, é bem simplesinha, né? Eu acho assim, eu acho muito bonito, assim, a forma que eles botaram a pintura no teto e tudo mais. Eu acho muito bonito ela por dentro, eu acho muito mais bonita do que por fora. Sim, mas você vê que o altar, né, tem esse trabalho, né, até meio rústico, mas as paredes
limpos assim e muito simples, não tem nada de ornamento, né? Não tem ornamentação nenhuma. As igrejas no final do barroco, no meio do barroco e no final do barroco, elas são hiper, super ornamentadas. Não sei se você foi com a gente lá na 1º de março, tanto a Catedral da Candelária quanto aquelas igrejas anteriores que nós fomos, a Candelária é eclética, mas as anteriores, na 1º de março, elas são barrocas. Muita riqueza, muito ornamento. Não sei se você foi, se você lembra. Não, cheguei não. Eu acho que o André foi. Então aqui, ó, essa imagem aqui é de uma igreja, olha lá, com características românicas. Celso. Oi. E aquelas casinhas que eu esqueci o nome, eu não sei, onde os padres ficam dentro. Você está falando dos mosteiros? Eu acho que tinha lá na Cidade Imperial. Quando Olha, eu então, fui lá. os mosteiros, na verdade, a gente está falando aí durante a Idade Média toda, né? No século X, século XI, os mosteiros surgiram nesse período, né? E, na verdade, lá é que eles... Tem até um filme muito interessante, vocês podiam assistir, que retrata muito bem esse período todo, que é um filme baseado num livro do Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa. Depois vocês procuram, eu não sei se tem na Netflix, eu acho que Netflix não, mas acho que deve ter no YouTube, alguma coisa assim. Vou procurar. O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa. Tá. Peraí, tá tocando aqui, só um minutinho. E como é que vai pagar? Eu não sei quem tem que pagar. Aqui. Senha. Aqui. Não tem a senha. 07929. Ok, obrigada, tá? Tem como receber esse homem assim? Eu recebo, então, pede para esperar aqui. Moçada, só um minutinho que eu vou receber a farmácia aqui. Segura um pouco aí. Vamos lá, tô de volta. Quem perguntou? A última pergunta qual foi?
foi a do André sobre os mosteiros. Então, a gente falou sobre os mosteiros. Ah, tá, eu falei sobre O Nome da Rosa. Esse filme, ele dá uma noção muito boa do período, que é o livro do Umberto Eco, foi um intelectual italiano, acho falecido, eu não sei, em 2001, não vou lembrar agora. Foi há pouco tempo que ele faleceu. E vocês podem ver lá o período da Idade Média contada no filme. Aqui, ó, tudo que o que pertencia à igreja tinha uma função definida e expressava uma ideia precisa relacionada com os ensinamentos da igreja. O pórtico do final do século XII da Catedral de Saint-Trophy, em Arles, sul da França, é um dos mais completos exemplos desse estilo. Figura 118 e 119. Vamos ver aqui. 118 e 119. Olha a catedral, essa catedral aqui. Catedral de Durham. Essa catedral aqui tem um estilo românico. Ela é de estilo românico e um pouco gótico também, porque o estilo gótico é aquele estilo que é tudo comprido, vai até o céu. Na verdade, era para alcançar Deus, né? As igrejas eram pontudas. Então, essa igreja aqui que vocês estão vendo, ela parece muito com a catedral lá do Salesianos. Ela é enorme, é alta. Não sei quem já entrou lá. Essa catedral também, ali no centro do Rio, tem uma catedral presbiteriana que ela tem essas características. Apesar de ser protestante, tem características da Idade Média. Professor, as, as igrejas, elas se baseavam de alguma forma, sei lá, naquela história da Torre de Babel, porque assim, algo tão grande para alcançar o céu, tinha alguma relação com isso? Só repete que cortou um pouquinho, não entendi o início da sua pergunta. Eu perguntei se as igrejas góticas, elas tinham alguma inspiração na figura da Torre de Babel, que pretendia ser uma torre tão grande que podia alcançar o céu. Olha, eu não sei te dizer, Fábio, se tem relação, mas pode ser, porque essa passagem da Bíblia, né, na verdade, ela fala sobre a tentativa do homem alcançar Deus, né? Pode ser, na verdade, a igreja... Na verdade, o gótico, né, ele vai... É como se fosse, na verdade, Deus, né, que está acima de nós, né? Não é uma ideia de eu vou alcançar Deus, né? Alcançar nesse sentido, né? De fazer uma religação, mas com o poder da igreja sobre o homem. É um período teocêntrico. Entendeu aí? O sentido é outro. Entendi. Fez sentido agora. Peraí, deixa eu ver, correr aqui. Eu não sei, página 100 e... Separei aqui as páginas, mas... 113, peraí. Ah, tá, 119. Mas se nos lembrarmos, uma vez mais, de que o artista não estava empenhado numa intuição de formas naturais e se preocupava exclusivamente com a disposição de tradicionais símbolos sagrados, que era tudo o que ele necessitava para ilustrar o mistério da Anunciação, então deixaremos de sentir a falta daquilo que o artista nunca pretendeu nos dar. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é o que a gente já falou nas outras aulas, né? O artista ainda não tinha uma originalidade. Então, ó, como a gente está vendo aqui, ó, essa figura aqui, né? O trabalho não é um trabalho que seja uma original, ele é para reproduzir e para atender uma função religiosa, né? Atender uma função de transmissão de um valor, de uma ideia cristã. Pois devemos compreender como eram grandes as possibilidades que se abriam diante dos artistas, logo que finalmente puseram de lado toda a ambição de representar as coisas tal como as vemos. Então, na verdade, aqui ele está falando que o artista estava em função dessa ideia de transferir, de transmitir os valores cristãos sem mostrar uma originalidade, uma distinção de traço, né?
A ideia aqui é só reproduzir. E essa coisa é muito forte, a gente pode até fazer uma analogia, né, do período da Idade Média, desse período teocêntrico, com aquele período do Egito, né, em que a religião era mais importante, né? O indivíduo não, né? A instituição religiosa é que dominava, que ditava as regras, né? Entrou alguém? Alguém pediu para entrar? Não. São vários barulhos, vários sons que eu não identifico ainda. Então, vamos ver aqui para nós seguirmos aqui. Depois a gente vê as figuras. Então, o capítulo 10, Igreja Triunfante. A Europa sempre diferiu profundamente das concepções artísticas orientais. A gente falou isso também na aula anterior. Alguém perguntou, alguém comentou, não lembro, mas, poxa, qual é a diferença, né, da arte europeia, essa arte europeia que, infelizmente, tem essa coisa do eurocentrismo, né, que a gente estuda só a arte europeia, e qual é a diferença para a arte oriental, a chinesa, a asiática, a africana. A arte oriental ela está muito mais baseada na natureza, né, nos fenômenos, do que no ser humano, né? Acho que essa seria a diferença fundamental. Então, você não vai ter, na arte oriental, você não vai ter imagens de pessoas, assim, né, culto à imagem de pessoas, você vai ter mais a questão dos animais, da natureza, né? Acho que isso é uma diferença marcante. Com efeito, no Oriente, esses estilos duraram milhares de anos e não parecia haver razão alguma para que mudassem. O Ocidente jamais conheceu essa imobilidade. Na verdade, o autor aqui fala de mobilidade, mas, né, a natureza ela não é imóvel, né? Ela está sempre em constante movimento. Na verdade, o Oriente faz da natureza o seu tema principal, né? Foi sempre irrequieto, em busca de novas soluções e novas ideias, falando do Ocidente, né? O estilo românico não sobreviveu sequer ao século XII. Então, foi pouco tempo esse estilo românico. Ainda mal os artistas tinham conseguido construir com êxito as abóbodas de suas igrejas e disposto suas estátuas de uma nova e majestosa maneira, quando uma ideia revolucionária fez com que as igrejas normandas e românicas parecessem desgraciosas, pesadas e obsoletas. A nova ideia nasceu na França setentrional. Era o princípio do estilo gótico. Já está mudando o estilo. As igrejas que eram mais simples, elas vão começar a ficar daquela forma que eu falei, mais pontiagudas, né? E até mais soturnas, até talvez. No início, poderíamos chamá-las principalmente uma invenção técnica, mas em seus efeitos e repercussões tornou-se muito mais do que isso. Foi a descoberta de que o método de ababodar uma igreja por meio de arcos transversais podia ser desenvolvido muito mais sistematicamente e com objetivos muito mais ambiciosos do que os arquitetos normandos haviam sequer sonhado. Ele vai descrever aqui as transformações arquitetônicas do românico para o gótico. Vamos ver aqui mais na frente se tem um... Aqui, é a Catedral de Notre Dame. Ô, professor. Diga aí, diga lá. Só um fato mesmo, assim. Um fato interessante sobre a reconstrução de Notre Dame é que eles estão se baseando em um jogo. Tem um jogo que eles conseguiram reconstruir essa catedral tão perfeitamente que eles estão se baseando naquele jogo para fazer a reconstrução da catedral toda. Eu acho isso muito interessante. Então quer dizer que o jogo se baseou na catedral e agora eles estão usando o jogo para reconstruir a catedral. Exatamente. É que esse jogo se passa... Tem vários... É uma franquia e cada jogo se passa em uma era diferente da humanidade. É como se... É um jogo que meio que histórico, assim. Conta a história mundial, assim. Só que, claro, com personagens do jogo e tudo mais, com um pouco de fantasia. E eu não lembro qual específico da franquia que aparece, mas tem um deles que eles reconstruíram essa catedral e ficou tão perfeita que serviu de base para reconstruir a original, a verdadeira. Muito interessante, né? Olha essa figura aqui dessa catedral gótica, o gótico no seu ápice. Como é que é? Eu vou tentar aumentar aqui porque a figura é muito grande. Peraí.
Não sei se vai dar para ver completa a figura, mas eu vou aumentar e vou passar. Eu posso diminuir aqui também, peraí. Aqui, posso diminuir aqui um pouquinho. Para vocês verem a figura inteira. Melhorou aí? Vê aí. Melhorou. Ah, então. Eu acho o gótico muito bonito. É muito bonito, né? E ele tem uma coisa meio assim, eu acho meio sombrio, mas é bonito. Uhum. Ó, outra aqui, ó. Muito bacana. Deixa eu ver se tem algum outro trecho. O último trecho que a gente vai ler é a página 122. Aí a gente pode comentar. Se alguém tiver dúvida ou comentários, eu vou aqui aumentar para a gente ler, então, página 120. 122, acho que nós já lemos, então. Já passou. Foi aqui, ó. Esse trecho aqui, isso aí. Então, beleza, vamos ver então as fotos desse período histórico aí da Idade Média. A gente sempre fala, sempre Era das Trevas e tal. A gente. Não, peraí, vou descer, perdão. Notre Dame, acho que estava completa já. E aqui, Saint-Chapelet, gigantesco. Essa daqui é a Catedral de Amiens, bem gigantesca. Aqui, ó, as figuras góticas aí, ó. Na verdade, esculturas góticas. Aqueles gárgulas, né, que ficam na saída, assim, né, como se fosse aquelas carrancas do Amazonas, né, do Rio Amazonas, para poder espantar os maus espíritos. Uma figura muito característica do gótico. Aí, Eu não lembro o nome, mas assim, aquelas cabeças que ficavam assim na ponta das embarcações também são coisas góticas. Eu não lembro o nome que dá, mas eram meio que figuras, sei lá, de dragão ou de outros seres assim, para espantar maus espíritos do mar. Também é da. Não, aquilo são carrancas, na verdade não tem relação com gótico, não. Entendi. É uma arte marajoara, uma arte indígena, né, mas tem a função, né, de espantar os maus espíritos ali, coloca na frente da embarcação e, segundo os índios, né, é para proteção mesmo das embarcações. Os vikings também tinham uma coisa parecida com isso. Meus queridos, a gente vai hoje, né, vou ficar por aqui, né? As características, na verdade, da arte medieval, a gente falou sobre o românico e o gótico, muito assim, né? Pincelando, vendo aqui algumas imagens. Vocês podem conferir no livro, esse livro é rico pra caramba, né? Nas imagens dos dos períodos artísticos. Então vocês podem conferir essas imagens. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, comentar. Só aquela casinha já tá. Eu respondi. Pode falar aí. Temos 6 pessoas hoje. Aí, Bruno, Fábio, Letícia, Lucas está aí e André. Beleza. Como é que vocês estão aí na quarentena? Deixa eu ver aqui no meu caderninho. Semana passada a gente falou do início da Idade Média e agora a gente falou então sobre o período românico e o gótico. A gente vai chegar, acho que na próxima aula a gente já pode começar a falar do início do Renascimento, né? E, na verdade vai ser uma contraposição a esse período teocêntrico, vai ser já o início do antropocentrismo nas artes. E aí, meus queridos, dúvidas, comentários? 15 minutos. Nós temos aí. O Barroco vem depois do Renascimento? Sim, Barroco é depois do Renascimento. Ele, na verdade, vai ser
A gente pode dizer que ele vai ser uma consequência do Renascimento. Ele, que vai ser um questionamento, né? E aquela coisa do antagonismo, né, do homem. O homem não sabe se ele vai cultuar ao Senhor, ou se ele vai centrar a ideia na razão, né? E fica nesse conflito. Por isso que tem aquele tal do claro escuro, né? Do chiaro escuro, que é italiano. É isso. Mas é depois do Renascimento. Renascimento, Barroco. No ano Isso aí. retrasado, uma professora era português. Ela falou e ela mostrou um vídeo pra gente que tem no YouTube. Se eu não me engano, o nome do vídeo é Isso é o Barroco. E era um vídeo muito bizarro. Tinha muita coisa sobre céu, muita coisa sobre inferno, anjos, assim, bebês que morreram, muitas coisas bizarras, pesadas, assuntos pesados. Mas não tinha nenhuma fala, era um monte de pinturas que apareciam, aí alguém foi lá e animou essas pinturas, e aí mostrava várias coisas assim, vários assuntos pesados do barroco. Então, a passagem histórica através das imagens, né? Isso. Então, é porque esse período foi um período de conflitos mesmo, conflitos de ideia, né? O homem está questionando, está se questionando. Por isso que vai ter um bocado tem nesse período, eu não sei se é exatamente porque esse período ele é, como você falou, né? Ele é conflituoso. Acho que entre esse período e o Renascimento vão surgir dois artistas que é o Hieronymus Bosch e eu não estou lembrando do outro. Esses dois artistas, né, eles começam a pintar, a pintura deles está muito para além do tempo deles. Eles são renascentistas, mas a pintura deles vai lembrar muito os pintores surrealistas. É como se eles estivessem antecipando, né, algumas possibilidades e tal. E a pintura, você tem que ver, a pintura deles questionando a igreja, questionando os dogmas. É mó loucura, assim. Tem o Jardim das Delícias, do Hieronymus Bosch, que é uma piração. Que é anterior ao Barroco. E aí, André? Também representam esse conflito nessa época. Não entendi? As músicas, isso também se refletia nas músicas, músicas mais conflituosas, assim, tentavam representar de alguma forma o período também, ou a música é independente do barroco, independente desse período, assim? Não, tem registros, eu não sei se nesse livro aqui vai fazer comentário. Tem um outro livro, não sei se eu vou conseguir encontrar em PDF, que fala das diferenças da música secular, a música de taberna, né, e as músicas sacras. Então vai começar a aparecer músicos, autores, que não vão fazer música para a igreja. Eles vão, né, fazer música do mundo, vão, né, fazer os trovadores, né? Na Idade Média, os trovadores que na Idade Média, eles vão se tornar naturalmente músicos, vamos dizer, músicos populares, seculares, né? Então vão cantar lá as situações, né, da aldeia lá, ou da cidade, né? Não vão fazer música para louvar, vão fazer música para falar do cotidiano. Sempre vai ter essa diferenciação, esses conflitos, né? Em todo o período, todas as épocas. Se a gente for fazer uma analogia, né, todas as épocas vai ter isso. Assim, estou continuando essa série aqui, né, de História da Arte, porque já falei com vocês. Eu acho que o Bruno e o André podem até ser testemunhas aí. A gente tentou fazer uma aula de resolução de questões do Enem, só que as questões do Enem, elas não caem em questões especificamente da Idade Média ou do período da Idade Primitiva. Elas geralmente trabalham com questões contemporâneas. Só que, para você resolver aquelas questões, é preciso que você conheça os camaradas, conheça as tendências artísticas. E essas tendências artísticas, elas têm relação com essa história da arte que a gente está tentando ver aqui, entendeu? É preciso conhecer esse período todo, para ver quais são as relações que existem, porque a arte contemporânea, no momento, ela vai romper com essas concepções de arte que foram desenvolvidas ao longo da história. Né?
Eu até prefiro a aula desse jeito do que resolvendo questões, porque quando eu ouço a história de determinado assunto, quando eu ouço de um assunto, eu entendo melhor do que, por exemplo, se fosse uma aula, questão tal, tá falando sobre isso, isso e isso, aí volta lá no período passado, não, tipo, eu não entendo muito bem assim, eu prefiro a história linear, que para mim faz mais sentido na minha cabeça e me ajuda mais na hora de resolver as questões. Você é preciso a gente ter, você saber contextualizar, né? Quando você tem um artista lá, e você fala, pô, esse artista aqui, né? Que período da história ele está? Por exemplo, a gente está falando de um período da história que a gente não tem nomes ainda. Mas vamos começar a partir da próxima aula, vamos dizer assim, das próximas 2 aulas, vão começar a aparecer os nomes, né? Dos artistas que vão estar tanto do lado, como eu falei, da arte sacra, quanto da arte, né, secular, né? E aí a gente vai começar a contextualizá-los. Isso é importante a gente saber. Né? Não vamos só decorar nomes. Né? É. A ideia aqui é a gente entender qual é o contexto desses artistas na história. É um pouco mais difícil, né? Tanto para mim quanto para você, mas eu acho que é mais interessante. Eu acho que para mim você entender o contexto todo é mais fácil do que você decorar para mim, porque assim, quando eu entendo, mesmo que eu não lembre de determinada data ou de determinado nome, eu vou saber contextualizar aquilo, eu vou saber usar aquilo de alguma forma. E se eu Sim. só ficar preso assim nas datas de gravar, tudo isso aí, eu não fica na minha mente. Sai. Então, por isso que ao invés de usar o outro livro, eu ia usar o livro falando sobre a história social, da literatura e tal. Mas esse livro do Arnold Hauser, ele é só texto. Né? E esse do Gombrich tem as imagens. Então é legal, você vai lá no texto, se vocês quiserem conferir, vocês vão ver o texto que a gente leu e vão revisitar as imagens, né? Que estão ilustrando o período histórico. Isso é importante, né? De certa forma, né? Tem PDF desse livro? Não entendi? Tem o PDF desse livro? Tá lá no Classroom 1, coloquei lá. Então eu vou explicar depois. De lá dá para vocês baixarem, não dá? Eu acho que sim. Então, tem Pelo sim. menos abrir dá para abrir. Deixa eu Se ver dá aqui. pra baixar, não lembro agora. Eu posso colocar, se você quiser, peraí, eu acho que eu tenho como colocar no. Eu tenho como mandar pelo grupo. Posso mandar também pelo grupo. Depois eu coloco. Posso mandar também. Que aí você fica com um livro, né, que vai ser que nem o livro de metodologia, né? Vai ser um livro que vocês vão usar na graduação toda, vai ajudar vocês na graduação toda. O livro que está lá de metodologia. Falar nisso em metodologia, foi muito legal a aula de sexta-feira. Pessoas falaram dos trabalhos, isso foi muito bacana. O Lucas, a Letícia, o André, né, e o Bruno puderem participar da próxima sexta-feira, apresentando seus trabalhos. Foi muito maneiro. Gostei. Tem várias ideias maneiras para o trabalho. Muitas vezes são temas que são interligados de certa forma. Com certeza. Com certeza. E eu estava falando eu até coloquei no grupo, né? Eu acho que é muito mais inteligente e vantajoso vocês desenvolverem o TCC e já garantir 6 pontos no quarto bimestre do que não fazer o TCC e fazer todas as provas. Né? Concordo. É muito mais vantagem, né? Ainda mais, sobretudo, no tempo, na situação que a gente está vivendo, né? Pois é. Se eu dependesse de fazer prova, assim, para química, eu estaria ferrado, porque química eu sou péssimo. Eu acho que Então, na maioria, eu me garanto, mas se eu fosse depender de fazer isso para química, eu não ia me dar bem, não. a gente pensou nisso também quando a gente pensou nesse projeto, né? Poxa, o camarada em dezembro ele já está sobrecarregado, novembro, né? Está sobrecarregado com Enem, com prova, com não sei o quê. Não seria ideal, né? E nós não poderíamos fazer isso, que um trabalho só valesse para todas as disciplinas, né? Pelo menos uma boa parte dos pontos para essa avaliação, né? Os outros 4 pontos você faz um trabalho, faz né? um questionário, alguma coisa, uma prova simples, né? Ou uma redação, ou uma avaliação durante, né, as aulas, e conta os pontos somados ao trabalho do TCC, que aí o sujeito defende
já fica livre para fazer, né? Para viver. Acho mais vantagem. Já que você está trabalhando o ano todo, né? Poxa, né? Todos os meses fazendo, né, um texto, fazendo. É isso aí. E aí, meus queridos? Letícia, fala alguma coisa aí, Letícia. Lucas, fala alguma coisa aí. Só para ouvir a voz de vocês aí. Fala aí, Celso. Tranquilo, mano? Fala, Celso. Estou acompanhando a aula aí, tranquilo? Tamo, pô. Alguma dúvida? Tranquilo. Nenhuma. Não. Algum comentário? Deixa eu perguntar então, já que vocês não têm comentário. Vocês, em algum momento lá do ensino fundamental, como é que vocês aprenderam sobre esse período da história na arte? Pô, mano, te falar, nem lembro muito mais. Sério mesmo, é bom até rever, mano, porque realmente não lembrava. Aí. Letícia também nem se lembra, né? Pois é. Eu e o Lucas, no nosso fundamental, a gente não. Eu acho que a gente nem teve aula da arte. Acho que a gente não deu mesmo isso não, mano. Nem teve, só tá vendo agora mesmo. Vocês estão no mesmo lugar, Fábio e Lucas? Aham. Da quinta série até o nono ano. Porque, na verdade, arte no ensino fundamental, eles não têm assim, uma matéria, né, da história da arte. Né? O camarada faz desenho, fica desenhando. Né? Uhum. E a gente nem tinha arte lá também, a gente tinha música no lugar. Mas o professor ele ficava falando de terra plana e não dava aula de música. Como é que é? Ele ficava falando que a terra era plana e não dava aula de música. Que isso, gente? Papo reto. É verdade isso? É verdade, professor. Eu não dava aula. Ele falava de tudo, menos de música. Ele tinha umas histórias malucas assim da vida dele. Aí ele falava que quando ele era moleque, ele ficava falando com planta e tudo mais. Mas ele quase não dava aula Ele de era música. doidão da cabeça, professor, papo reto. Poxa, caramba, né? Mas é assim, não sei, acho que a gente fica. Hoje em dia ele bota 17 lá no Facebook dele lá. Ele coloca o quê? 17 no Facebook dele lá. Entendi. Só posta sobre isso. Mas é assim, você vê, né, pelo depoimento de vocês, né, como é que a gente desperdiça tempo, né? Vocês poderiam ter tido uma informação sobre o período da história, né? Uma aula, né, bacana, e chegando no ensino médio, em vez de você ficar só absorvendo, você poderia participar e contribuir. Poxa, na aula tal, eu vi isso já em algum lugar, entendeu? Verdade. Essa coisa que a gente tem, né, da nossa educação, que é muito deficitária mesmo, infelizmente. Aí o cara ficou 4 anos falando de terra plana e eu ouço. Meu Deus do céu. Das poucas coisas assim que ele deu, que eu me lembro, foi da aula de Vila Lobos. Eu acho que aquela ali foi a primeira música assim, de orquestra que eu parei pra ouvir mesmo. Sem ser a música do Superman, porque essa eu já ouvia direto, mas eu acho que foi a primeira música de orquestra que eu parei pra ouvir. Primeira música sem pessoas cantando, sem letras, assim. Sim. Mas aí, Fábio, ele não contextualizou, tipo assim, ele passou o Vila Lobos, ele não deu uma contextualizada. Não, ele fazia assim, ele passava um trabalho, aí a gente tinha que pesquisar a história dele e tudo mais, falar um pouco sobre o Vila Lobos, e depois era para falar o que a música dele fez sentir. Entendi. Falar o que a gente entendeu da música dele. Se eu não me engano, a música era do trem, mas eu não lembro o nome dela, mas era uma música de trem lá. Chama As Batenas esse trabalho eu Brasileiras. lembro mais ou menos. É o trenzinho do Caipira. Faz parte das Uhum. Batenas Brasileiras, que é uma série de composições que o Vila Lobos fez. É muito interessante. A música é muito interessante mesmo. De certa forma, né, te deixou alguma coisa na sua memória. Pelo menos alguma outra coisa que ficou na memória pra mim foram... Assim, eu não sei ler partitura, mas eu não sei ler as figuras e tudo mais, eu não sei o tempo. Isso não ficou na minha mente, mas pelo menos, assim, eu olhar uma partitura, saber, é clave de sol, clave de fá, e saber identificar as notas a partir da clave, pelo menos isso ele ensinou pra gente. Legal, então. Então alguma coisa ficou.
Isso é importante. Pois é, professor. Aqui, na verdade, minha intenção é meio que aprofundar um pouco mais o assunto, né? Usando os textos aí que vocês, não é só a partir do que eu estou falando, mas depois vocês podem pesquisar e voltar no texto para conferir, entendeu? E ter o texto para poder depois trabalhar. Porque vocês, quando vocês forem para a faculdade, graduação, a base é o texto, né? Então é isso, meus... Fala. Pode falar. Não, eu acho que assim, até, se eu não me engano, até no TCC ou algum outro trabalho assim, você tem que ler muito sobre vários autores para você não estar falando a mesma coisa que um autor já falou, que alguém já defendeu, uma tese, por exemplo. Você tem que ler bastante. É importante. Você tem que ler bastante até mesmo para poder falar o que já foi dito, né? Porque você não pode... aquilo que a gente já falou. Fala coisa da sua cabeça. Né? Eu acho que é isso, né? Até mesmo para falar o que já foi dito, você precisa ler alguém, né? Acho que esse é o aprendizado que a gente também tem no TCC, que a gente está tentando, né, fazer com que vocês tenham essa experiência. Né? Então é isso, meus queridos. Até sexta-feira. A gente se vê na sexta com os trabalhos lá. Agora são apresentações de trabalho. Vamos conversar sobre os trabalhos. Beleza? Beleza. Então, até sexta. Beleza, valeu, professor. Até sexta. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Até sexta. Valeu, Celso.